Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula 26 de Lógica de Programação em Linguagem C. E na aula de hoje a gente vai calcular o custo de produção de um automóvel, partindo do princípio que a gente tem apenas três informações: o valor de venda do automóvel para o consumidor final e as taxas que a agência e montadora utilizam para obter lucro. Então vamos lá, vamos para o enunciado do problema. Uma montadora de automóveis, sediada na cidade de Camaçari, Bahia, produz um modelo de automóvel que tem custo final para o cliente o valor de R$ 220 mil. Sabe-se que o lucro da montadora é de 10% e que o lucro da agência que vende o automóvel é de 5% sobre o preço que vem da montadora. Calcule e imprima o valor do automóvel sem os lucros, de 10% e de 5%. Escreva uma função que receba, por meio de seus argumentos, o valor do automóvel pago pelo cliente. Então você vai enviar para essa função o valor de R$ 220 mil. E o objetivo dessa função é retornar o valor de produção do automóvel. E a resposta é R$ 190 mil, 476,19. Para resolver esse problema, eu vou recorrer aqui a um esboço, tá? É o seguinte, como é que a gente vai pensar numa maneira de resolver esse problema? Olha só, eu sei que a resposta é de R$ 190.476,19, mas eu não tenho essa resposta nas minhas mãos. É isso que eu estou buscando, esse é o objetivo do problema. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa resposta de x, tá? E eu vou atribuir a essa resposta a taxa de 10%. Se eu faço isso, eu obtenho um valor y, porque eu não sei qual é o valor de x. E agora, se eu adiciono ao valor de y o lucro da agência, que é de 5%, aí sim eu chego no valor de 220 mil que o problema me fornece. Então, nesse momento, eu já estou usando todas as informações que o problema me dá. Né? A taxa de 10% da montadora, a taxa de 5% da agência e o valor final de venda para o consumidor. Então, detalhando um pouco mais esse problema, o que eu tenho aqui? 10% significa eu multiplicar o valor de x por 1 mais 10 dividido por 100. E 5% significa eu multiplicar o valor em y por 1 mais 5 dividido por 100. Isso, então, vai me dar os 220 mil. Bom, se eu tenho todos esses valores em mãos, dá para eu chegar no valor de x. De que maneira? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou partir dos 220 mil que eu tenho e eu vou fazer o processo inverso. Olha só. Eu vou dividir 220 mil por 1 mais 5 dividido por 100. E agora eu vou pegar esse valor de y que eu agora obtive e vou dividir também por 1 mais 10 dividido por 100. E assim eu consigo o valor de x, que é de R$ 190.476,19. Tá? Vamos ver como é que fica isso na programação. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Eu já tenho aqui o código digitado. Olha só como foi que eu implementei isso aqui. Eu tenho aqui três variáveis na minha função principal, cada uma delas com as taxas, com os dados do programa, né? Taxa da montadora vale 10, taxa da agência vale 5 e valor do automóvel 220 mil. Então eu crio aqui uma função, um printf, para imprimir a resposta, né? E essa resposta nada mais é do que a chamada da minha função custo do automóvel. E repare que eu envio para ela como argumentos as três variáveis, né? Taxa da montadora, taxa da agência e taxa do automóvel. Tá? Vamos ver como é que foi codificada essa função. Eu tenho aqui os parâmetros taxa montadora, taxa agência e valor do automóvel. Eu declarei aqui, como a gente fez na lousa, né, as variáveis x e y para deixar esse processo mais claro, tá bom? Mas num primeiro momento, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a variável taxa agência, que está valendo numericamente 10, né? Aliás, 5, né?
e eu estou fazendo com que ela valha aqui nesse momento 1,05. Eu faço a mesma coisa aqui com a taxa da montadora, que vale 10, e estou fazendo aqui com que ela valha 1,1. Né? Já estou convertendo essas duas variáveis. Tá? E aí, o primeiro cálculo que eu faço é justamente o que a gente fez na lousa. Eu peguei o valor 220 mil e dividi por 1,05. Eu vou encontrar, então, o valor de... Aliás, aqui eu estou encontrando o valor de y. Eu inverti aqui. Né? Encontro o valor de y. Aí o que eu faço? Eu pego o valor de y e divido por 1,1 ou por 1,10 e vou obter aqui o valor de x, que é a resposta do problema, né? Que está aqui em cima, olha, 190.476,19. E aí eu mando, então, retornar o valor de x, e aqui no meu printf vai ser impresso 190.476. Vamos dar uma olhada? Está lá, resposta 190.476,19. Tá? Bom, veja só, uma coisa que a gente pode melhorar nesse código é reduzir a quantidade de variáveis que eu estou colocando aqui. Na lousa eu usei x e y para tentar explicar de uma maneira mais fácil o processo de inversão que foi utilizado para resolver o problema. Mas olha só, na verdade eu não preciso dessas variáveis aqui, x e y. Olha só o que eu vou fazer. Eu estou afirmando aqui que a variável y recebe valor de automóvel dividido por taxa de agência. Né? Então, significa que eu posso pegar isso aqui, vou dar um Ctrl X aqui e arrancar, e colocar aqui no lugar desse y. Tá? Então, tá aí, olha, a variável x vai receber isso aqui, que é o próprio y, dividido por taxa da montadora. E o que mais eu posso fazer? Repara que aqui eu estou retornando o valor de x. Então eu também posso eliminar esse x pegando esses três elementos, dou um Ctrl X e coloco aqui e retorno essa divisão, essas duas divisões consecutivas. Tá? Então agora eu posso apagar o x e o y, rodar o programa e vamos verificar o resultado. Está lá, 190.476,19. Então, eu economizei aqui algumas variáveis nessa função, só que agora a gente vai melhorar um pouquinho mais esse código. Veja só, eu tenho novamente aqui que a taxa da agência, né, que nesse momento aqui está valendo 1,05, né, eu estou usando ela aqui. E ela nada mais é do que fruto desse cálculo. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl X aqui e vou substituir por isso. E vou fazer a mesma coisa aqui, olha, taxa da montadora, que é usada aqui, o fruto dela é isso aqui. Então vou dar um Ctrl X aqui, um Ctrl V aqui, e eu posso, inclusive, apagar essas duas linhas de processamento. Tá? Então, a minha função final fica apenas com uma linha de retorno. Tá? Vamos executar isso aqui. Está lá, 190.476,19, como era esperado. Ok? Bom, é isso aí. A gente se vê então na aula 27.